Precisa interromper a nossa conversa aqui. Vamos agora à sede da ONU em Nova York, porque o Brasil fala nesse exato momento após a aprovação de uma resolução proposta por Malta sobre a guerra em Gaza. Vamos acompanhar com tradução da Natália Grau. Sua flexibilidade por nos ajudar a concluir o que esperamos que seja o primeiro passo nas deliberações do Conselho nesses assuntos. Antes do texto adotado hoje, outras resoluções foram apresentadas, inclusive pelo Brasil. Vetos e a falta de um processo de negociação acabou impedindo que esses textos fossem aprovados. Com a falha do Conselho, a Assembleia Geral agiu no dia 27 de outubro, com uma resolução para a proteção de civis e o respeito pelo direito internacional humanitário em Gaza, assim como imediato e sustentável trégua. E essas medidas continuam sendo apoiadas por muitos Estados-membros, inclusive o Brasil. Nós apoiamos o pedido do secretário-geral por um cessar-fogo humanitário. Infelizmente, a resolução adotada falha por não adotar esses passos necessários. Esperamos que a decisão de hoje, pelo menos, mitigue a situação que temos diante de nós. Mais de 11 mil palestinos foram mortos na faixa de Gaza. O número de crianças mortas é assombroso. 1,5 milhões de palestinos foram deslocados forçadamente em um mês. Hospitais e escolas foram destruídos ou inutilizados. O hospital Al-Shifa foi atacado hoje, colocando centenas de pacientes em perigo. Milhares de Gaza não possuem água, eletricidade, medicamentos ou abrigo. Centenas de estrangeiros continuam impedidos de deixar a região. O número de trabalhadores humanitários mortos passa de 100, o maior número em qualquer conflito na história da ONU. Outros reféns não foram liberados e o acesso humanitário continua sendo negado a eles. Todas essas violações do direito internacional humanitário devem parar agora. Pois para todos os civis palestinos e israelenses, eles têm pago o preço por décadas de negação de direitos legítimos do povo palestino à sua autodeterminação. O estabelecimento de um Estado viável palestino vivendo ao lado de Israel, com um reconhecimento internacional de fronteiras, é a única solução possível. A paz permanente deve ser o objetivo para todos. O Brasil espera que o Conselho continue trabalhando nesse assunto. Nossa voz será forte e insistente nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao representante do Brasil e passo a palavra para o... Muito bem, estamos aqui com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que vai explicar um pouco que essa foi uma resolução apresentada por Malta e que foi aprovada por 12 votos, não é isso, Lorival? Muito boa noite. Boa noite. É a primeira resolução desde o início dessa crise, no dia 7 de outubro, que é aprovada pelo Conselho de Segurança. Foi a quinta proposta de resolução, finalmente aprovada. É uma resolução super cautelosa. Não fala do direito de defesa de Israel, como Israel desejava, mas, por outro lado, também não fala em um cessar-fogo como a Rússia desejava. Aliás, a Rússia apresentou uma emenda antes da votação da resolução, nós acompanhamos isso ao vivo no 360 e a emenda foi rejeitada com 9 abstenções, nem era necessário, mas também um veto dos Estados Unidos. Essa resolução, ela fala em corredores humanitários, né, e que fala também na libertação imediata e incondicional dos reféns. Então tem aí um claro aceno para o interesse de Israel também, ao mesmo tempo em que
fala que todas as partes devem respeitar o direito humanitário e as leis internacionais, sem mencionar Israel, Hamas ou qualquer outro ator. Então, nesse sentido, é também uma resolução que chega num momento em que Israel já está avançando fortemente sobre o território da faixa de Gaza, já chegou hoje ao hospital de Al-Shifa, que aparentemente é o ponto mais importante dessa campanha e mais difícil também, então mais desafiador. Então é um momento em que Israel já está, inclusive, entregando ajuda humanitária. Israel está entregando ajuda humanitária no hospital Al-Shifa, entregou equipamento médico e é um momento, então, que Israel está mais à vontade para uma resolução como essa. Por isso, ela não foi vetada pelos Estados Unidos, que se abstiveram, assim como o Reino Unido e a Rússia. E, como você disse, o restante foram 12 votos a favor. Um grande feito aí de Malta e, por que não dizer, a presidência da China, né, Leandro? Já que agora eles estão na presidência, né? Aham. Lorival, qual é o peso dessa resolução, Lorival? O que acontece daqui para frente agora que essa resolução foi aprovada? Bem, como eu disse no 360, não é a resolução que influi sobre a dinâmica da guerra ou sobre as atitudes de Israel. É a dinâmica da guerra que permite a Israel cumprir essa resolução, né? Os bombardeios aéreos, que foram o grande fator de violação da lei internacional e de sofrimento dos civis, agora são menos cruciais para Israel. Eles continuarão acontecendo, mas eu acredito que numa escala menor. Então, Israel vai avançando sobre o território, tomando o território, e a gente vê então os deslocamentos, estamos vendo aí os deslocamentos dos civis, imagens até bastante tocantes, porque eles se deslocam a pé, no calor, em todas as situações, com falta de comida e de água e assim por diante. Mas a situação dos civis, essa tragédia dos civis, pode ir se atenuando, se suavizando com o tempo, dependendo de como Israel, como o Hamas responderá a esse avanço israelense. Até aqui tem sido um avanço bem sucedido, né? Assim, Israel está conseguindo avançar sem grandes baixas israelenses. Então, é possível que haja, com o passar do tempo, não hoje, não na semana que vem, mas com o tempo, uma estabilização da situação, a menos que o Hamas tenha uma surpresa guardada, né? Tenha algo que possa fazer. É claro que o drama dos reféns ainda será um capítulo bastante desafiador, mas você vê que a situação vai se equilibrando, né, do ponto de vista humanitário. Existe a questão dos reféns, existe a questão dos civis na faixa de Gaza. Então, do ponto de vista da reputação, vai se tornando um certo equilíbrio que, na minha visão, é uma resolução objetiva, curta, né, muito clara e que vai refletindo esse certo equilíbrio. Não estou fazendo aqui nenhum juízo de moral, estou fazendo um juízo político. Agora, Lorival, se essa resolução não for cumprida, se tanto Israel quanto também, se não cumprirem os pontos dessa resolução, pode haver uma sanção por parte do Conselho de Segurança da ONU ou então o Conselho acionar a Assembleia Geral ou não? Não, qualquer sanção contra Israel seria vetada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E a Assembleia Geral não tem condições de impor sanções, né? Ela faz resoluções que não são vinculativas, né? Então, esses caminhos estão fechados. Historicamente, Israel violou um grande número de sanções do Conselho de Segurança sem nenhuma consequência para Israel. Resolução 242 de 1967 exigia a retirada da Cisjordânia, da faixa de Gaza, das colinas do Golã e de Jerusalém Oriental. O mesmo a Resolução 336 de 1973. Israel não fez isso, se retirou apenas da faixa de Gaza em 2005, quando
teve interesse. E isso são só 2 exemplos. Já em 1948 teve resolução quando Israel tomou uma parte do território que era destinado aos palestinos. Bem entendido, os palestinos não aceitaram a partilha aprovada pela ONU. Então, naquele momento também, e aprovada em Assembleia Geral presidida pelo Brasil em 1947. Naquele momento, os árabes também recusaram uma decisão da Assembleia Geral da ONU, mas especificamente sobre o Conselho de Segurança, historicamente tem sido Israel que tem violado as resoluções, até que os Estados Unidos começaram a vetar todas aquelas que não interessavam a Israel.